Boa noite! Boa noite a todos os irmãos. É sempre com grande alegria que nos podemos juntar mais uma sexta-feira para podermos ouvir a palavra de Deus e podermos também juntos celebrar Jesus. E eu gostava que nós pudéssemos ler o Salmo 121 e diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. E certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Então nós podemos ver que Deus realmente é um guarda fiel, é aquele que guarda o seu povo. E todos nós, em diversos momentos da nossa vida, nós passamos situações muito difíceis, situações em que achamos que a nossa segurança está em A ou em B, em pessoas, em situações, mas eu quero te dizer uma coisa: não há maior segurança verdadeira e real do que nós estarmos seguros nas mãos de Deus, nos braços de Jesus. Por isso, nesta noite, que tu possas sentir o abraço de Deus, que tu possas sentir que quando estamos no colo de Deus, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos amados por Deus, e isso é muito importante. E nesta noite, eu quero te convidar a tu realmente declarares no teu coração que a maior segurança que nós temos na nossa vida é aos pés de Jesus. Amém? Rebeca, podes orar? Sim. Obrigada, Jesus, esta noite, que esta noite corra bem. Obrigada que deste um dia de escola abençoada. Obrigada. Visitar as pessoas que estão nos hospitais e cura e que nada aconteça em nome de Jesus. Amém. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus e herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha
possa cantar alegremente, desfrutando, Deus, da segurança que nós temos em Cristo Jesus. Nos momentos, Senhor, em que a nossa alma estiver abatida, que nós possamos dizer como o salmista: levanta-te, alma minha, porque estás abatida. Pai, e nesta noite Tu sabes como está cada pessoa que está a participar deste culto, desta celebração conosco, Pai, que Tu possas visitar cada pessoa, Senhor. Se alguma pessoa estiver abatida, Deus, que Tu possas, Pai, trazer a segurança, trazer o conforto que essas pessoas precisam, Deus. Amém. Que Tu possas trazer alívio àquele que está cansado, que Tu possas trazer vigor àquele que está cansado, Deus. Que Tu possas, Senhor, trazer, Pai, a luz, Senhor, a luz da Tua palavra a cada coração, a cada entendimento. Pai, obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu cuidas de nós. Eu sei que Tu estás connosco, Pai, e que Tu nunca desamparas os Teus filhinhos, Jesus. Obrigada, Jesus.
Pai, esta noite, Deus, assim como Jeremias, ele dizia, Senhor, sara-me e serei curado, salva-me e serei salvo, Deus. Atrai-nos para perto de Ti com cordas de amor. Paizinho, nesta noite, nós estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua santidade, Pai. Molda o nosso coração, molda a nossa vida, transforma, Senhor, o nosso coração. Eis-nos aqui, Deus. Encontra em nós, Senhor, habitação, Espírito Santo, para que possamos estar disponíveis para fazer o Teu querer. Como vasos, Senhor, na mão do oleiro. Molda-nos, Deus, transforma-nos para a Tua glória. Senhor, que seja esse o desejo do nosso coração. Estar diante da Tua presença, Pai. Diante da Tua majestade, Jesus. Amém. Para sermos, Senhor, atraídos para perto de Ti, para prosseguirmos de glória em glória, de vitória em vitória, Jesus. Só Tu, Pai, só Tu nos satisfazes, só Tu és suficiente para nós. Amém, Deus. Obrigada, porque realmente o que importa é nós sermos totalmente preenchidos pela Tua presença. Só Tu preenches o vazio do nosso coração. Só Tu preenches o vazio. Por isso vem preencher, Deus. Vem preencher. Vem trazer a Tua alegria e a Tua paz em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é muito bom e tudo aquilo que Ele faz é muito bom. Por isso que tu possas crer no teu coração e com todas as tuas forças que só somos completamente restaurados e satisfeitos e só podemos ter esta verdadeira segurança em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Aqui de casa recebe um grande beijinho e contamos contigo no bingo. A que horas? Às 10 da manhã. Deus vos abençoe. Tchau! Boa noite, amados irmãos. É uma enorme alegria poder partilhar a palavra convosco. Quero também agradecer ao pastor Joel por o convite para trazer então a mensagem do Senhor. Antes de podermos olhar para o texto, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus também para o estudo da sua palavra. Bom Deus e nosso Pai, nós queremos que neste momento que tu possas abençoar este tempo, seja a tua palavra a falar aos nossos corações. É isto que pedimos e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, antes de abrirmos a Bíblia, queria também dizer que esta é uma pregação que não tem o objetivo de nós tomarmos notas para chegarmos a casa e podermos dizer: ouviste o que o pastor disse? Tem sim como objetivo então analisarmos a nossa vida para que possamos dar continuidade àquilo que é bíblico e arrependermos-nos das coisas que não são bíblicas para que juntos então possamos ter famílias que glorifiquem a Deus. Mais do que encontrarmos o cisco no olho do nosso cônjuge, desejo e oro para que nós possamos encontrar a trave que porventura pode estar à frente dos nossos olhos. A Igreja é um conjunto de famílias e por isso precisamos de estar bem firmados na Palavra de Deus para que possamos resistir aos ataques do diabo com todo o vento de doutrinas que andam por aí. Na verdade, quando o diabo quer atacar as igrejas, ele ataca as nossas famílias. Porquê? Porque as igrejas são, em certo sentido, um reflexo daquilo que acontece nos nossos lares. Nessa medida, a nossa teologia é revelada na forma como nós construímos o nosso lar. Ou deixamos Deus construir o nosso lar, ou tudo aquilo que nós iremos fazer não irá servir para nada. Conforme diz o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada nós estarmos a construí-la. Dessa forma, a vida espiritual existente no nosso lar irá determinar a temperatura da nossa casa. O meu relacionamento com Deus é visto e sentido na forma como eu me relaciono com a minha mulher e com os meus filhos. O nosso lar é o local mais difícil para nós mostrarmos a nossa fé, pois aí não existe qualquer tipo de máscara.
Nas nossas casas nós somos quem somos. Não há máscaras, não há filtros. Quantas das vezes os nossos filhos não expõem de forma direta ou indireta o nosso pecado? Quantas das vezes o nosso cônjuge não expõe a nossa incoerência? O casamento é tremendo, ao mesmo tempo também é muito exigente. No entanto, reconhecemos que o casamento traz felicidade. Felicidade essa que pode ser vivida por casais cristãos ou não cristãos. A grande diferença é que os cristãos, além de celebrarem este casamento terreno, colocam os seus olhos noutro casamento, o qual vai ter a sua plenitude no céu, onde iremos viver com Cristo para todo o sempre. E devemos ansiar por esse dia. E é esta confiança que nos põe de pé diariamente. Vamos então perceber como tudo começou. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então o relacionamento entre homem e mulher com Deus era muito peculiar. O ser humano foi criado então à imagem, à semelhança de Deus, no sentido do seu raciocínio, do seu intelecto, da sua vontade, do seu sentimento. Isto faz com que o homem seja diferente de tudo o que foi criado, como também revela que, em termos morais, o homem era bom e reto antes da queda. Deus criou homem e mulher para que os dois estivessem juntos e assim se frutificassem e multiplicassem. Como sabemos, só pode haver frutificação e, por conseguinte, multiplicação no relacionamento entre homem e mulher. Este sempre foi o plano de Deus para o casamento, homem com mulher, sendo que até a própria natureza, criada por Deus, confirma isso mesmo. No capítulo 2, então, entraremos na descrição mais detalhada da criação de Deus. Vamos então para o capítulo 2 de Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25, e vamos ler agora então o versículo 18. Versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Nos versículos anteriores a este, percebemos que Deus criou todas as coisas. Depois olhou para as mesmas e percebeu que eram muito boas. Apenas quando criou o homem, notou que não era bom. Não o homem em si, mas o facto do homem estar sozinho. Daí de Deus ter criado a mulher como sua auxiliadora. A palavra auxiliadora não pode ter a conotação de escrava ou de inferioridade, até porque ao longo do Antigo Testamento esta palavra descreve o nosso bom Deus, o qual nos auxilia diariamente. E Deus é infinitamente superior a nós. Então o casamento foi criado por Deus, logo ele deve ser o arquiteto do mesmo e por isso o casamento pertence a Deus. Em Deus encontramos as diretrizes, como também as respostas sobre como as nossas famílias devem ser. Ao lermos então o texto, percebemos que um dos objetivos do casamento foi tirar as pessoas da solidão. O casamento não foi feito para cada um viver por si e para si. No entanto, notamos aqui 3 aspectos que revelam muito orgulho. Primeiro, as pessoas estão casadas e depois cada um vive para o que é seu e para o seu próprio prazer pessoal. E depois vivem numa só vida quando há interesses em comum. Outro aspecto que também se revela em orgulho existente nos nossos casamentos é que o casamento serve para encontrar-se alguém que nos ajude a sermos aquilo que nós sozinhos não conseguiríamos. Nesta perspectiva, nós só precisamos encontrar alguém que nos ajude a tornar os nossos sonhos possíveis. Se por acaso o casamento se der e depois não corresponder à expectativa, se por acaso a pessoa com quem nós casamos não nos ajudar a chegar aos sonhos que nós tínhamos, então termina-se porque não cumpriu o propósito para o qual nós nos criamos. E isso é simplesmente orgulho e egoísmo. Em terceiro lugar, as pessoas procuram alguém que seja compatível com as suas vidas, como se isso fosse possível.
E isto acontece porque não têm o desejo de mudar. Quando alguém diz assim, eu estou à procura da minha alma gêmea, estou à procura de alguém que seja compatível comigo, o que essa pessoa está a dizer indiretamente é que quer alguém que não a obrigue a mudar. Porque se o casamento, na verdade, fosse por uma questão de compatibilidade, eu ficaria solteiro o resto da vida. Porquê? Porque o pecado trouxe incompatibilidades entre todo o ser humano. Saibamos então que casar está muito mais relacionado com mudar do que com o acomodar. É para quem quer crescer e não para quem pensa que já cresceu tudo. Quando há orgulho, certamente que o casamento então não irá funcionar. Não foi para isto que ele foi criado. A pergunta impõe-se: quantas vidas são vividas dentro do mesmo lar quando deveria ser uma só? Sentimos-nos sós no nosso casamento? Versículo 19 até o versículo 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. É interessante notar aqui, nestes 2 versículos, que nos animais não foi possível encontrar alguém que tirasse o homem, Adão, da solidão e o auxiliasse. Porquê? Porque o homem não foi criado para ter intimidade com os animais. Em alguns contextos isto já vai sendo importante falar. O versículo 21 e o versículo 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Muito interessante notar este momento. Como alguns teólogos dizem, Deus aqui faz a primeira operação, como também a primeira cura. A palavra costela pode significar lado. Gosto muito de usar uma frase de um puritano do século XVII, que diz o seguinte: a mulher foi feita da costela do lado de Adão, não da sua cabeça para não governá-lo, nem de seus pés para não ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegida, e perto do seu coração, para ser amada. Curioso então notar aqui a palavra também trouxe. Deus trouxe a Adão, a mulher, tal como o pai leva a filha ao altar. Ou seja, a mulher foi criada por Deus, sendo o próprio Deus a entregar ao homem para que este cuidasse dela. É uma imagem de puro amor. É uma responsabilidade enorme cuidarmos das nossas mulheres, sendo que, olhando para este texto, ela é criação de Deus e Ele entregou-a ao homem. Versículo 23. E disse Adão: esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então Adão reconheceu a importância de ter a mulher ao seu lado e mostrou a sua profunda alegria. A palavra homem usada aqui é ish, e para mulher Adão usou a palavra ishá, mostrando assim que a mulher vinha do homem e que esta devia estar lado a lado com ele. Nesse sentido, devemos abominar todo e qualquer comportamento que não tenha este princípio de respeito pela vida, assim como também abominar qualquer tipo de domínio de uma vida sobre a outra. Versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vemos aqui a primeira instituição humana a ser criada, o casamento. Percebemos também as bases para a mesma. O casamento requer então uma separação para dar-se uma união. Quando há um casamento, as pessoas devem saber que deve haver uma separação dos pais, para então haver uma nova ligação com outra pessoa. Alguns aspectos rápidos sobre este ponto. Primeiro, o respeito aos pais não termina com o casamento. Quando lemos na Bíblia que devemos honrar os nossos pais, isto deve ser cumprido até ao fim das nossas vidas. Segundo lugar, sabemos que também honrar não é obedecer a tudo o que eles dizem como se eles dessem as diretrizes para o nosso casamento. Obviamente que podemos pedir conselhos, mas quem tem que decidir o rumo do casal é o próprio casal.
Em terceiro lugar, quem casa tem de ter a sua própria casa, para que a forma de funcionar seja moldada pelo casal, pelos dois, e não por outros. Quando o novo casal habita em casa de alguém, há sempre tensões enormes a ser geridas. E a melhor forma que nós amamos, ou a melhor forma que nós podemos mostrar aos nossos pais que os amamos, aos pais e aos sogros, é mostrar-lhes que não queremos viver com eles. E isto não é um paradoxo. Apenas uma nota. Obviamente não falo do cuidar dos pais no fim das suas vidas. A Bíblia é clara nesse sentido e da responsabilidade que os filhos têm para com os seus pais. Voltando então ao texto em Gênesis, lemos que o homem e a mulher unir-se-ão. Serem unidos então aqui não é sinal de egoísmo, mas de entrega mútua em todos os momentos da vida. Será que o nosso cônjuge percebe que o nosso maior desejo é servi-lo e partilhar a vida com ele? O amor não busca os seus próprios interesses, mas sim os da pessoa amada. Mesmo que 1 Coríntios capítulo 13 fale para a Igreja, podemos tirar esta conclusão, que o amor não busca os seus próprios interesses, mas o da pessoa a quem nós amamos. Nesse sentido, percebemos mais uma vez que o casamento então não é para quem já cresceu, mas para quem quer crescer e está disposto a mudar e a servir. Então a união existente não está alicerçada em sentimentos. Eu hoje sinto ou hoje não sinto. Não, mas sim num compromisso de união, de entrega e de serviço até que a morte nos separe. O mundanismo ensina-nos que o casamento então está relacionado com emoções, com sentimentos. Quando estes acabam, então quebra-se o compromisso. No entanto, o Evangelho diz-nos que só iremos glorificar a Deus no nosso casamento quando amarmos o Deus da aliança mais do que a nós mesmos e a pessoa a quem nós colocamos a aliança, dizendo até que a morte nos separe. Se as nossas motivações não forem bíblicas, é porque elas não são bíblicas e por isso não irão glorificar a Deus. Porque nós não somos movidos pelas nossas emoções, mas sim pela ação do Espírito Santo, que nos dá sabedoria para agir de acordo com a palavra de Deus. Diz também aqui o texto, serão ambos uma só carne, num só propósito. Qual será este propósito? No Antigo Testamento, esta ligação era um mistério em termos do seu propósito final. O apóstolo Paulo revela este mistério em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Então o casamento deve ser o reflexo da ligação entre Cristo e a Igreja. E nesse sentido, o casamento existe para glorificar a Deus mais do que nos fazer felizes, ainda que também o faça. As nossas famílias têm que espalhar a glória de Cristo, onde cada um busca o prazer do outro como se fosse o seu próprio prazer. A palavra de Deus é incrível, pois nunca fala de uma vida facilitada, e muito menos referindo-se entre a união de dois seres. O casamento é tremendo, contudo ao mesmo tempo exigente. E esta é mesmo a lição do Evangelho. É tremendo o Evangelho, mas também é exigente. Quando vierem as maiores dificuldades ou ainda momentos de menor amor ou paixão, lembremos-nos deste pacto, desta aliança a três, a qual deve perdurar até ao fim das nossas vidas como um ato de amor e obediência a Deus. Obedecer-lhe assim é um ato contínuo em termos de direção e não de perfeição. Se cairmos, nós cristãos sabemos o caminho que devemos trilhar, pedir perdão. E é com base nesta aliança que o nosso casamento deve perdurar, mais do que a procura da nossa felicidade pessoal. O mundanismo entra nas nossas comunidades quando o divórcio é tido como aparentemente normal, isto porque, segundo esta linha de pensamento, a felicidade está acima da aliança que nós fizemos com Deus até que a morte nos separe. Por isso é muito comum nós ouvirmos alguém dizer, reparem na soberba, só sou casado enquanto eu for feliz. Por outro lado, o Evangelho dá-nos pelo menos 4 lições sobre isso, porque é um reflexo, tal como vimos, da ligação entre Cristo e a Igreja. Primeiro, o casamento não é uma história de busca pessoal, de felicidade pessoal, mas é de compromisso, da aliança entre Deus, homem e mulher.
Em segundo lugar, o nosso objetivo passa por buscarmos a alegria do outro e certamente haverá momentos de felicidade mútua. Em terceiro lugar, se a felicidade não existir em determinados momentos do nosso casamento, o segredo não está em desistir, mas em mudar posturas, tendo sempre como base a aliança entre Cristo e a Igreja, pelo qual Jesus se entregou. Jesus amou-nos quando nós não éramos amáveis. Quarto e último lugar, pensemos quão aterrador seria achar que Deus se podia divorciar de nós cada vez que não o fizéssemos feliz. Voltemos então para o Evangelho. Uma palavra agora àqueles que pensam em namorar ou já estão a namorar e desejam casar. Quando pensamos no casamento, achamos que será belo e maravilhoso. Projeta-se o dia do casamento como sendo o dia de uma vida facilitada, quase como agora, felizes para sempre. No entanto, e aqui falo por mim, mal cheguei à lua de mel, percebi logo que não era assim e creio que a minha mulher ainda percebeu melhor. Com quem nós estamos comprometidos, na verdade? Com Deus? Com o nosso cônjuge? Ou apenas connosco? Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então havia a intimidade entre Adão e Eva. Tanto é que não tinham de se envergonhar. Este é um dos muitos aspectos importantes no casamento, com consequências claras para o resto da família. Homem e mulher precisam de ter intimidade espiritual, que é, quanto a mim, a maior responsabilidade para que haja todas as outras intimidades. E é neste ponto que nós precisamos de trabalhar. O casal precisa de orar, precisa de ler a palavra juntos. Não só quando os filhos estão presentes, mas também a sós. Precisamos de partilhar os desafios, as lutas, as bênçãos, as alegrias e tudo mais. É também necessário avaliarmos regularmente o estado espiritual da nossa família para que possamos conversar sobre os passos necessários a dar. É neste ambiente que nos expomos completamente um ao outro. Dos melhores momentos que guardo do meu casamento são aqueles que nós rimos e choramos juntos. E foi precisamente aí que nós percebemos a graça de Deus tremenda sobre as nossas vidas. Teremos então prazer em termos estes momentos de conversa com o nosso cônjuge? Será que estou à vontade para partilhar a minha vida com a pessoa com quem eu mais amo? Temos de saber partilhar todos os momentos para não termos nada de nos envergonharmos. A partilha entre o casal é uma das maiores bênçãos. Um dos problemas que muitas vezes os casais dizem é: pastor, mas eu não sou de partilhar. No entanto, tal como já vimos, o casamento não é algo a pensar em mim, mas sim no desejo de servir o outro. E nessa medida temos de combater traços da nossa personalidade que nos impedem de partilhar ou até, se calhar principalmente, de dar ouvidos à pessoa com quem nós casamos. Logo, servir o outro, cuidar do outro, é dar a boca, mas também dar os ouvidos à pessoa que nós amamos. Será que temos então o desejo de viver numa só carne? Quando a nossa família for guiada pela fé, teremos muito mais prazer na nossa relação com Cristo e viveremos como família, tal e qual como Deus projetou desde o início. Isso deixará uma marca incrível nas nossas vidas, como na vida dos nossos filhos, como também daqueles que nos rodeiam. Nesta medida, temos de saber que o casamento não é acerca de nós, mas é acerca de Cristo e da Igreja. Todas as respostas que precisamos para as nossas vidas e, por conseguinte, para as nossas famílias, encontram-se no Evangelho. O mundanismo trata do polimento, ou seja, da parte estética. Tudo muito belo, redes sociais, tudo traz essa beleza. Só estético, quando o Evangelho produz o verdadeiro quebrantamento nas famílias. Termino como comecei. O diabo, quando quer destruir as nossas igrejas, começa por destruir as nossas famílias, porque as igrejas são apenas um reflexo daquilo que acontece nos nossos lares. Esquecemos-nos muitas vezes que não vivemos em guerra com os nossos cônjuges, mas sim numa guerra espiritual. Está na hora de colocarmos mais boca no pó do que continuarmos com o bate-boca conjugal. Pode ser que ainda haja esperança para os nossos casamentos. E só haverá reconciliação quando amarmos mais a Deus do que a nós próprios. Que Deus possa abençoar as nossas famílias. Que
Deus possa abençoar a sua vida e que lhe traga a restauração, o perdão e o arrependimento, se for caso disso. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelo teu amor e o teu cuidado, pela tua graça, misericórdia e perdão. Que estes aspectos possam marcar a nossa vida, possam marcar a forma como nós nos relacionamos com a pessoa com quem nós casamos, para que o nosso casamento possa anunciar ao mundo o teu amor pela tua Igreja. Abençoa todos aqueles que estão a passar por momentos difíceis, principalmente nos seus casamentos, que tu possas trazer a tua paz, a tua restauração, para olharem então para ti, porque, sem dúvida, no Evangelho nós entendemos que há solução para qualquer tipo de problema nos nossos casamentos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado a todos e que o Senhor os abençoe ricamente.